Bom, então, continuando as leituras do Soren Kierkegaard, os discursos edificantes, ficamos de completá-las, e aqui na terceira parte do o Evangelho dos Sofrimentos, tá? Certo? Discursos edificantes em diversos espíritos, de 1847, tradução de Álvaro Valls e Else Hagelung. Então, continuando aqui. Crianças a gente melhor conhece quando as vê jogar, e jovens quando os ouve desejar. O que eles poderiam desejar ser no mundo ou desejar do mundo? Pois o escolher é a seriedade da vida, até mesmo a escolha tola, da qual quase não se consegue evitar sorrir. Ainda é seriedade, triste seriedade, mas o desejar, tal como o adivinhar, é uma brincadeira. E todavia a melhor maneira de se conhecer o jovem é pelo desejo. Com efeito, a escolha, assim como o real efetivo, é limitada também de muitas maneiras pela realidade efetiva. As condições da escolha talvez estejam restringidas. Aquele que escolhe em meio a muitas determinações mais próximas da realidade efetiva é apertado, mas também apoiado por múltiplos aspectos. No desejo, ao contrário, tudo se direciona de acordo com o jovem. A perfídia do possível obedece-lhe incondicionalmente, mas o atrai justamente com isso atrair o seu interior. Atrair o seu interior. Atrair o seu interior. E que o jovem assim, no desejo, traia seu interior é, afinal de contas, uma coisa inocente. Pode, no entanto, ser-lhe proveitoso para chegar a conhecer a si mesmo e sua imaturidade. O perigo é quando mais tarde o desejo, escondido lá dentro, vem a tornar-se um traidor contra ele. Pois manifestado de modo justo, o desejo não causa dano, mas ocultado pode facilmente tornar-se um traidor. Se imaginasse então um bando de jovens, cada um por si desejando, chegar-se-ia a ver, como auxílio dos desejos, até que ponto algo de mais profundo residia na alma de cada indivíduo, pois não há espelho mais exato do que o desejo, e enquanto de resto há às vezes um espelho lisonjeia aquele que se olha nele, mostra-o diferente do que ele realmente é. Do desejo há que dizer que este lisonjeiro, como auxílio da possibilidade, o atrai para se mostrar totalmente como ele é. Atrai-o para se assemelhar totalmente consigo mesmo. Não queremos perseguir mais longe esta questão, mas apenas supor que entre esses jovens também houvesse um que dissesse: não desejo poder nem riqueza, nem honra nem sorte no amor, só desejo combate e perigo, trabalhos fatigantes e sofrimentos. Somente tais coisas entusiasmam minha alma. Assim falaria ele, e pode-se estar sempre seguro de que o que um jovem não corrompido diz contém sabedoria, contanto que se compreenda apenas um pouco diverso do modo como aquilo é dito. Havia, portanto, um jovem que desejava sofrer no mundo. Mas será que exprimia mesmo exatamente o que desejava? Pois é claro que ele desejava não exatamente sofrer, mas, bem ao contrário, combater. Que havia profundidade em sua alma, não lhe iremos negar. Ele não queria adormecer sua vida no gozo, nem brilhar pelos privilégios que se adquirem dormindo, nem sentar-se covardemente em ostentação na moleza dos favorecimentos. Queria combater não por amor às honrarias, às vantagens, ao poder, mas queria combater por amor ao combate. Mas isto de querer combater por causa do combate não é, afinal de contas, de modo algum, querer sofrer? Sim, é justamente o contrário, mas, é bom notar, também é aquele oposto que mais se assemelha a isto. Enquanto que um outro deseja saber que é o mais forte dos dois, e deseja a comprovação disto,
aquela que reside na honra e estima geral e poder que ele adquiriu ao combater. Assim, o nosso jovem quereria sempre renovar a autoestima de ser o mais forte no combate continuado por amor ao combate. Ele não quereria entregar-se ao silêncio, para isto sua alma arderia demais. Não quereria nem ouvir que agora estivesse encerrado o combate. Não. Como a autoestima da corda do arco só aspira por uma única coisa, ser estirado no combate, e só se entristece com uma única coisa, ficar pendurada por aí frouxamente por mais vitórias que já tenha conquistado. Só assim ele queria viver e morrer em combate, e no dia da batalha, do início ao fim, na tensão do esforço, no rumor da luta. Era, portanto, um mal-entendido, uma ilusão, um engano dos sentidos, quando o jovem usava a sábia palavra: sofrer, desejar sofrimentos. Se quisesse devolver-lhe sua palavra e dissesse: sim, escolheste a coisa certa, e então se lhe explicasse o que ali se incluía, aí talvez aquele jovem amante do combate, que em seu desejo desafiava o mundo para combater, perderia a coragem, talvez, ao invés de cair em combate, afundar-se sob o sofrimento. Ai, pois isto de querer sofrer e escolher sofrimentos é um desejo que jamais brotou de um coração humano. Quem é desta opinião apenas se engana a si mesmo. Para captar a ideia do sofrimento e a boa nova do sofrimento, para suportar o sofrimento e efetivamente tirar proveito dele, para dever escolher o sofrimento e crer que isto realmente é sabedoria para a bem-aventurança, o ser humano necessita de uma orientação divina. O homem natural jamais consegue ter a ideia de desejar isto. Primeiro é preciso que ocorra a mais profunda das transformações no ser humano, antes que ele possa crer neste segredo do sofrimento. Primeiro ele tem de ter sido agarrado e então estar disposto a aprender do único que saiu mundo afora com o propósito de querer sofrer, com a escolha e a exigência de querer sofrer. Saiu pelo mundo, mas não saiu assim como um jovem sai da casa paterna. Ele saiu do Pai Celestial. Renunciou à glória que já tinha desde antes que fossem instituídos os fundamentos do mundo. Sim, sua escolha era eternamente livre e ele veio ao mundo para sofrer. Dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, está dito: embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelos próprios sofrimentos. Hebreus 5:8. E são estas palavras que nós queremos tomar em consideração enquanto refletimos a respeito do seguinte: que, embora nenhum ser humano, tal como é por natureza, consiga desejar sofrimentos, ainda assim, então, o alegrativo que a escola do sofrimento forma para a eternidade. Ainda assim é, então, o alegrativo que a escola do sofrimento forma para a eternidade. Quando se diz de um ser humano que ele aprendeu daquilo que sofreu, então este enunciado inclui ao mesmo tempo algo atraente e algo assustador. O atraente é: ele aprendeu. Pois os humanos não são tais que não queiram aprender, pelo contrário, eles querem com prazer aprender, e especialmente gostam de já ter aprendido. De preferência querem aprender tudo muito depressa, mas se tiver de ser, se for necessário esforço, eles estão dispostos também a fazer algum esforço. Contudo, quando se trata de aprender devagar pouca coisa, mas bem profundamente, aí já se tornam impacientes. E quando dura muito tempo, aí se tornam, como se diz bem causticamente no provérbio, profundamente impacientes. Mas quando o sofrimento deve ser um mestre, ser um ensinamento, aí eles perdem todo o prazer de aprender. Aí eles se acham já suficientemente sabidos, e bastante sabidos para perceberem que também se pode comprar sabedoria cara demais, porque eles não podem prontamente, com um cálculo razoável,
perscrutar com o pensamento o sofrimento e compreender seu proveito. Com efeito, quando o sofrimento não é maior, não é mais sério, não é mais pesado, não é mais difícil, e o intelecto consegue prontamente compreender sua utilidade. Aí não é o sofrimento o ensinamento. Neste caso é o ensino que tem sua fadiga, seu sofrimento, o que afinal é algo bem diferente. Os humanos gostam de aprender e logo que ouvem falar de um grande mestre, apressam-se para chegar correndo até ele. São incitados rapidamente para a disposição de aprender e não gostam de comprar ensinamento por dinheiro e por admiração. Sim, brigam para estar presentes, pois lisonjeia a vaidade ter aprendido de alguém que é admirado, aquele a quem eles pagam com a ajuda do dinheiro e da admiração, ao mesmo tempo em que eles ficam pagos no que toca ao dinheiro e a si mesmos por terem aprendido, daquele que é admirado. Mas quando o mestre não os quer enganar, nem quer tomar o dinheiro deles ou sua admiração, quando ele só conhece uma verdade e só quer conhecer uma, que nem de longe foi ele mesmo que a descobriu, em relação à qual ele mesmo é somente um aprendiz, que um ser humano, graças aos sofrimentos, conhece a si mesmo nos sofrimentos, com auxílio de Deus, a partir dos sofrimentos, aprenderá o mais elevado. Aí então tornam-se impacientes, quase amargurados com o mestre. O mesmo jovem que só queria uma única coisa, admirar o mestre, só desejava uma única coisa, na qualidade de primeiro adepto a anunciar pelo mundo o elogio do admirado. Torna-se amargurado quando ouve que os sofrimentos devem ser o mestre para o qual cada um deve ser orientado. Que estranho! O jovem gostaria tanto de admirando forçar a passagem até o mestre e ser enganado. Ao contrário, fica furioso por dever tornar-se independente do mestre e estar na verdade graças aos sofrimentos. Que estranho! No mundo, o mais atraente dos bons é a independência. Que estranho! No mundo, o mais atraente dos bens é a independência. E contudo, quase não há ninguém que cobice o único caminho que em verdade leva até lá: sofrimentos. Os humanos gostam de aprender algo com que possam tornar-se em algo, aprender algo que possa ter utilidade, ou aprender algo sobre o que o conhecedor ouse dizer que, sabendo isto, sabe muito. Quando se trata, porém, de aprender por si mesmos a conhecer com a ajuda dos sofrimentos, perdem a coragem ou a capacidade de compreensão. Então facilmente veem, acham eles, que o rendimento não é proporcional à fadiga. Ai, a gente tem de dizer de certo que em vez de aprender algo, todo e qualquer homem necessita primeiro aprender qual a coisa principal a aprender. E este primeiro, o mais fundamental, fundador de todos os ensinamentos, que justamente é o ensino dos sofrimentos, é o último que se procura. Aprendeu a obediência pelos próprios sofrimentos. Se tu, meu ouvinte, imaginasses um homem bem humilde, ele vive num lugar afastado, suas capacidades são extremamente limitadas. Dele o mundo diria: não é verdade? O que poderia este aprender? E contudo, há uma coisa que ele pode aprender. Pode aprender a obediência. Sim, mesmo que fosse ainda mais limitado do que é, há contudo uma coisa que ele pode aprender a obediência. Mas por que é tão pesado aprender a obediência, senão porque primeiro se tem de aprender que em verdade a obediência é valiosa de aprender, que a obediência, longe de ser o que a gente apressadamente pensa ser, perda de tempo, é justamente o ganho do eterno. E por que é tão difícil de aprender a obedecer? Porque a gente primeiro tem de aprender que isto é eternamente valioso de aprender. Todo o saber que compactua com curiosidade, com ambição de conhecer, com talento natural, com paixão egoísta, todo o saber do qual o homem natural prontamente entende que é valioso aprender, é também no fundo e essencialmente fácil de aprender. E isto inclui, de início ao fim,
pendor. Deste modo, os homens estão bastante dispostos quando importa aprender mais. Porém, quando se trata de reaprender com a ajuda de sofrimentos, aí a coisa se torna tão pesada. Aí o pensador não ajuda nada. Aí o pendor não ajuda nada. Mas, por outro lado, simplesmente ninguém está excluído, ainda que lhe faltem em alto grau pendores. O mais humilde de todos, o mais ingênuo de todos, o mais abandonado dos seres humanos, este, de quem todos os mestres desistem, deste o céu não desistiu. Este pode tão plenamente aprender a obediência como qualquer outro. Este foi o primeiro que imaginaste, meu ouvinte, o menor dos homens. Imagina agora, porém, que aquele de quem a Sagrada Escritura diz que aprendeu a obediência das coisas que sofreu, era ele que estava junto ao Pai desde toda a eternidade. Ele que veio na plenitude dos tempos. Ele que concluiu o que o Pai iniciou. Ele que completou a criação e recriou a figura do mundo. E dele se fala na Sagrada Escritura, como do menor dos seres humanos. Ali nada se fala sobre quem ele era, sobre o que ele era, sobre o de que ele era capaz, sobre o que ele havia efetuado, nada sobre a sua obra, que é mais elevada do que qualquer pensamento humano. Ali só se diz, ele aprendeu a obediência das coisas que sofreu. Ai, ele que tudo sabia, ele cujo pensamento abrange tudo, ele que nada precisava vir a conhecer, porque o que ele não conhecia simplesmente não existia. A respeito dele, ali se diz, ele aprendeu a obediência pelos seus sofrimentos. Cristo aprendeu a obediência, pois de certo, desde toda a eternidade, seu querer estava em conformidade com o do Pai. Sua decisão era a vontade do Pai, mas quando ele veio na plenitude do tempo, aí aprendeu a obediência das coisas que sofreu. Daquilo que sofreu, dado que veio para os seus e estes não o reconheceram, dado que chegou na forma humilde do servo e carregava o plano eterno de Deus, enquanto que sua fala era como em vão, quando ele, o único em quem há salvação, parecia supérfluo no mundo, dado que ele nada realizava, dado que ninguém prestava atenção nele, ou, ainda mais pesado, dado que ele era objeto da miserável adulação da curiosidade. Mesmo que o mal se arremessasse contra ele em selvagem rebeldia e o arrebentasse a ele, o santo, para a morte, isto não nos faz estremecer de horror tanto como quando ele virou um objeto de curiosidade, dado que o Salvador do mundo não conseguia nada no mundo perdido, a não ser tão somente ajuntar curiosos, ociosos ao redor de si, de modo que o artesão largava seu trabalho para espiá-lo. O comerciante saía de sua tenda e até o apressado com um olhar curioso o mirava de passagem. Nem o vinagre foi para o santo uma bebida mais amarga do que a atenção irrefletida dos vadios e a repugnante compaixão da curiosidade, quando se é a verdade. Nem o descaramento do pecado contra o santo foi mais amargo do que ser tomado em vão pela curiosidade. Sim, ele aprendeu a obediência dos seus próprios sofrimentos. Do seu sofrimento quando ele, que possuía a bênção, era como uma maldição para qualquer um que chegasse perto dele, e para cada um que fugia dele, como uma praga para a sua época, como uma praga para os poucos que o amavam, de modo que tinha de arrastá-los para as decisões mais terríveis, que ele tinha de ser para a mãe uma espada que lhe atravessava seu coração, para os discípulos um amor crucificado, uma praga para os vacilantes, que talvez no fundo, no ocultamento de um desejo secreto, captavam a verdade de suas palavras, mas não ousavam resolver-se a reunir-se a ele, mas por isso também conservavam um aguilhão em sua alma, uma discórdia em seu interior, uma marca dolorosa de terem sido seus contemporâneos. Uma praga para os maus
de modo que a pureza e a santidade dele tinham de tornar manifestos os pensamentos de seus corações, torná-los mais culpados do que nunca. Ó, pesado sofrimento, para ser o Salvador do mundo, ter de ser a pedra de tropeço. Ele aprendeu a obediência do que sofreu, o que sofreu quando ele mesmo de certo procurava, mas também afinal tinha de procurar a desprezada companhia dos pecadores e dos cobradores de impostos, quando ninguém poderia admitir que eu conhecia, quando a curiosidade sacudia pensativa a cabeça e a sagacidade presunçosa dizia, zombando, este tolo. E a compaixão, lamentando, sacudia os ombros, quando o orgulho condenando olhava para ele, quando chegava, e a covardia esquivava-se para um lado, quando qualquer um que era respeitado fugia dele para que não levantassem suspeitas, quando mesmo os melhores tornavam a sua relação com ele ambígua para não perderem demasiado, quando aquele que há tempo se retirou, se deu por feliz, quando ninguém achava que tinha deveres para com ele, mas achavam que tudo era permitido como autodefesa contra ele. Quando até mesmo o discípulo amado o negava, ele aprendeu a obediência daquilo que sofreu. O que sofreu quando Pilatos dizia, eis o homem. Não é a revolta selvagem, nem a multidão furiosa obcecada, que grita escarnecendo assim. Não, é um purpurado, um homem da nobreza, que fala deste modo com pena dele. Judas o vendeu por 30 moedas de prata, mas Pilatos queria vendê-lo por um preço ainda mais favorável, torná-lo um pobre coitado, um lamentável objeto para a compaixão de uma multidão furiosa. E assim toda a sua vida terrena era o sofrimento mais pesado, pesado como não pode ser o de nenhum outro homem, pesado como nenhum homem pode imaginá-lo, pesado como nenhuma língua consegue exprimi-lo. Mas justamente por isso o sofrimento era também no sentido mais elevado, de tal modo que ele se podia aprender a obediência, de tal modo que dele se podia aprender a obediência. Pois quando sofre aquele que é culpado, aí não há simplesmente nenhum motivo, como jamais o há, mas nem mesmo a aparência de uma ocasião para perder a fé em Deus. Tampouco como há algum mérito se sofre com paciência a sua punição. Quando, ao contrário, alguém sofre inocente, então há oportunidade para aprender. A oportunidade aí está, mas daí não segue que se aprenda a obediência. Mas Cristo aprendeu a obediência daquilo que sofreu. Ele dizia, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. Que ele o tenha dito é o primeiro ponto da obediência, e o segundo ponto é que assim esvaziou o cálice amargo. Se ele, sem dizer isto, tivesse esvaziado o cálice amargo, sua obediência não teria sido perfeita. Faz parte da obediência e, em primeiro lugar, a pergunta que suplica e a oração que interroga, se esta é a vontade do Pai e se não é possível de outro modo. E assim sua vida foi obediência, obediência até a morte na cruz. Ele que era a verdade, o caminho e a vida. Ele que não precisava aprender nada. Aprendeu, todavia, uma coisa. Aprendeu obediência. Obediência está numa relação tão próxima com a verdade eterna, que aquele que é a verdade aprende a obediência. Se fosse então assim, que a obediência seguisse sem mais do sofrimento, ao decerto haveria aquele que teria coragem de escolher o sofrimento, e aquele que, quando o sofrimento chegasse até ele, teria coragem de se considerar afortunado. Ai, mas não é assim, tão fácil não é de aprender. O próprio sofrimento, falando humanamente, é o primeiro perigo, mas o segundo perigo, ainda mais perigoso, é se a gente não aprendesse a obediência. O sofrimento é uma lição perigosa, pois se não se aprende a obediência, então isto é terrível, como quando um remédio mais forte tem efeito errado. Neste perigo, o homem precisa de socorro,
precisa de Deus em seu socorro, senão ele não aprende a obediência. E se não aprende a obediência, então pode aprender o mais perverso, aprender a covarde timidez, aprender a extinguir o espírito, aprender a amortecer todo nobre ardor em seu interior, aprender a obstinação e desespero. Todavia, justamente porque a lição do sofrimento é tão perigosa, por isso dizemos com razão que esta escola forma para a eternidade, pois não há em nenhuma outra escola este perigo, mas tampouco isto a ganhar. O mais alto perigo e o mais alto ganho, mas o mais alto ganho é o eterno. Mas o mais alto ganho é o eterno. Um homem pode aprender muitíssimo sem que ele entre propriamente em relação com o eterno. Com efeito, quando um homem, aprendendo, volta-se para fora, pode então ficar sabendo muitíssimas coisas. Mas não obstante todo este saber, ele pode ser e permanecer para si mesmo um enigma, algo desconhecido. Tal como o vento dirige o poderoso navio, mas o vento não se compreende a si mesmo. Tal como o rio faz girar a roda, mas o rio não se compreende a si mesmo. Assim também um homem pode realizar o assombroso, abranger uma multiplicidade de saber, sem contudo compreender-se a si mesmo. O sofrimento, ao contrário, volta o homem para dentro de si. Quando isto dá certo, o homem não há de se opor desesperadamente a isto. Não procurará afogar-se a si mesmo e esquecê-lo na distração do mundo, em projetos assombrosos, em saber abrangente, indiferente. Se isto dá certo, aí inicia o aprendizado para o interior. E tal como, aliás, se diz da vida escolar, que deve ser mantida afastada do contato com o mundo, cercada e fortificada, tranquila, retirada, assim vale com toda a verdade o mesmo a respeito dessa escola dos sofrimentos, pois ela está no interior, onde o sofrimento ensina, onde Deus é o ouvinte, onde a obediência é o exame exigido. É verdade que muitas vezes o sofrimento vem de fora, mas só quando se assume o sofrimento no interior começa um aprendizado. Muitos sofrimentos podem soprar como tormenta no interior de um ser humano, e este também consegue contrapor-lhes outro vendaval, como se diz, conservar-se saudável. Isto é, pode conseguir impedir a si mesmo de iniciar o aprendizado do sofrimento. Também a sagacidade mundana conhece, sem dúvida, muitos medicamentos para os sofrimentos, mas todos esses medicamentos têm a triste propriedade de salvar o corpo, mas matar a alma. Também a sagacidade mundana conhece, sem dúvida, muitos meios de encorajamento para sofredores, mas todos esses meios de encorajamento têm a triste propriedade de reforçar o corpo e contristar o espírito. Também a sagacidade mundana sabe, em meio aos sofrimentos, fornecer um desesperado prazer de viver, mas só a interioridade nos sofrimentos conquista o eterno. Quando um ser humano sofre e quer aprender daquilo que sofre, então ele sempre aprende somente algo a respeito de si mesmo e a respeito de sua relação com Deus. E este é o sinal de que ele se forma para a eternidade. E por certo, com o sofrimento, um homem aprende a conhecer muita coisa sobre o mundo, quão enganador e traidor este é, e muitas outras coisas semelhantes, mas todo este saber ainda não é o aprendizado dos sofrimentos. Não, assim como se diz que uma criança precisa ser desmamada quando não lhe é mais permitido ser como um só com a mãe, do mesmo modo um ser humano, no sentido mais profundo, é desmamado pelos sofrimentos, desmamado do mundo e daquilo que é do mundo, desmamado de amar o mundo e de se amargurar por ele para aprender para a eternidade. Por isto a escola dos sofrimentos consiste num morrer e nas horas silenciosas de um morrer. Nesta escola há sempre silêncio na aula. A atenção não se distrai com os muitos objetos de estudo, pois aqui só se aprende a única coisa necessária. A atenção não se perturba com os colegas de classe, pois aqui o aprendiz está sozinho com Deus.
O aprendizado não é duvidoso em relação à aptidão do mestre, pois Deus é o mestre. Ali só se aprende uma única coisa: obediência. Sem sofrimentos não se pode aprender obediência, pois o sofrimento é afinal justamente a garantia de que a dedicação não é voluntariedade. Mas o que aprende a obediência aprende tudo. Costumamos dizer que é preciso aprender a obedecer para aprender a comandar. E também é verdade, mas no entanto aprende-se algo ainda mais magnífico ao se aprender obediência na escola de sofrimentos, a deixar Deus comandar, deixar Deus dispor. Mas o que é toda a verdade eterna senão isto, que Deus dispõe? E o que é obediência senão isto, deixar Deus dispor? E qual outra vinculação e concordância seria possível entre o temporal e o eterno senão que Deus dispõe e deixa que Deus disponha? E onde será que se aprende isto a não ser na escola de sofrimentos, quando a criança é desmamada e o voluntarismo é extinto, e o sofredor só aprende pesadamente que afinal é Deus quem dispõe, até que aprenda em alegre obediência a deixar Deus dispor. Tudo o que um homem sabe sobre o eterno está eminentemente incluído no seguinte: é Deus quem dispõe, pois o que um ser humano vem a saber concerne o como Deus dispôs, ou dispõe ou há de dispor. Mas esta verdade eterna se exprime na linguagem da obediência do seguinte modo: deixar Deus dispor. É uma única e mesma coisa, só que na obediência ouve-se o sim cheio de confiança, humilde, reforçando a devoção. Se o temor de Deus é o início da sabedoria, então o aprender a obediência é a plenitude da sabedoria, é ser promovido na sabedoria ao ser formado para o eterno. Sim, se alguma vez, disciplinado pelos sofrimentos, tu te submeteste em completa, incondicional obediência, então também percebeste o eterno presente em ti, encontraste repouso eterno e descanso. Pois onde está o eterno, ali há repouso, mas há agitação onde o eterno não está. Há agitação no mundo, mas acima de tudo há agitação na alma de um homem, quando o eterno não está nela, e ele somente se farta na agitação. Mas se as distrações, aparentando expulsá-la, aumentam, assim os sofrimentos, aparentando aumentá-la, hão de expulsá-la. A seriedade rigorosa dos sofrimentos é primeiramente como uma disciplina que aumenta a agitação. Mas se o sofredor quer aprender, então ele será formado justamente para o eterno. Pois encontrar repouso é ser formado para o eterno. O importante é que só há uma coisa em que se pode encontrar repouso: deixar Deus dispor em tudo. O que um ser humano vem a saber além disso tem a ver com como Deus quis dispor. Que haja uma reconciliação para o contrito é ponto pacífico, mas ele não encontrará repouso neste pensamento. Neste pensamento eterno, se primeiro não repousar no pensamento da obediência. Que Deus deve dispor em tudo, pois a reconciliação é, com certeza, justamente a disposição de Deus para a salvação do ser humano. Que haja reparação pela culpa é ponto pacífico para o arrependido, mas ele não pode encontrar repouso neste pensamento eterno, se primeiro não repousar nisto. Deixar Deus dispor em tudo, pois a reparação é com certeza justamente a disposição de Deus para a eternidade. Que Deus quer te levar para a graça é ponto pacífico, mas não podes encontrar repouso neste pensamento eterno se não repousas nisto, que Deus deve dispor em tudo. De outro modo, a graça de Deus se tornaria, sim, teu mérito, em vez de ser Deus que te dá ambas as coisas. O querer e o realizar, dá o crescimento e dá a completude, o que nem o teu esforço todo consegue. Este não acrescenta nenhum côvado à tua altura, nenhuma polegada. Aquilo de que toda a tua preocupação contigo mesmo não é capaz. Isto só entristece o espírito e atrasa o crescimento.
Mas a fé e a obediência da fé nos sofrimentos promove amorosamente o crescimento, porque todo o trabalho da fé se concentra em erradicar o próprio, o egoístico, para que Deus possa ter espaço e para que se deixe que Ele disponha em tudo. Quanto mais se sofre, quando ao mesmo tempo se aprende do sofrimento, tanto mais tudo o que é egoístico é excluído, é extirpado, e a obediência entra em seu lugar como o terreno receptivo no qual o Eterno possa lançar raízes. Tu não podes agarrar o Eterno, só podes apropriar-se dele. Só podes apropriar-te dele, mas não podes te apropriar daquilo que já é teu próprio, só daquilo que é de um outro. E disto tu não podes, outra vez, te apropriar licitamente, se ele não o quiser dar para ti. Se ao contrário ele o quiser dar para ti, então a apropriação é interiorização. Mas em relação a Deus e ao Eterno, a apropriação é a obediência. E na obediência há repouso. Há repouso no Eterno, esta é a eterna verdade. Mas o que é eterno só pode repousar na obediência. Esta é a verdade eterna para ti. Logo que chega, portanto, a inquietação, isto ocorre porque não queres obedecer. Mas para obedecer, o sofrimento te ajudará. Portanto, quando há sofrimento, mas também há obediência no sofrimento, então tu és formado para a eternidade. Portanto, quando há sofrimento, mas também há obediência no sofrimento, então tu és formado para a eternidade. Não há nenhum anseio impaciente em tua alma, nenhuma inquietação, nem a do pecado, nem a da preocupação. Tal como o querubim ficava parado com sua espada flamejante para impedir Adão de retornar ao paraíso, assim está o anjo libertador, que quer impedir-te de te escapares novamente para o mundo. O sofrimento é a escola que, contudo, também quer reter-te na escola, para que possas ser corretamente formado para a eternidade. E tal como um dos antigos profetas disse que os idólatras carregam seu Deus, mas o Deus verdadeiro, seus crentes, assim também é o caso da obediência. Deixar que Deus decida em todas as coisas, justamente o verdadeiro conhecimento sobre o único Deus verdadeiro, mas que outra coisa seria, afinal, ser formado para a eternidade. Enquanto o adorador de ídolos, quaisquer que sejam estes ídolos, em desobediência, voluntariedade, sobrecarrega-se até a morte, pretendendo carregar o seu Deus, assim se deixa carregar aquele que aprendeu a obediência daquilo que ele sofreu, carregado facilmente por Deus. Facilmente, tão facilmente como só aquele que é formado para a eternidade. A escola do sofrimento forma para a eternidade. De resto, falamos de outro modo sobre a formação escolar. Nós dizemos que uma escola forma para a ciência, outra para a arte, uma terceira para uma determinada posição na vida e assim por diante. E com isto dizemos que a escola tem a sua época, mas que depois novamente chega uma época em que a gente deve aproveitar daquilo que aprendeu na escola. Mas quando então a escola do sofrimento se prolonga para o sofredor, aí ele talvez suspire. Mas esta frequência a escola nunca acaba, e ele acha de certo que neste suspiro se encerra o mais pesado sofrimento. Mas será que as coisas são realmente assim? Os expertos admitem, aliás, que a duração do tempo de amadurecimento está em proporção direta com a nobreza da criatura. As espécies mais elementares de animais nascem num momento e morrem quase no mesmo momento. Os animais inferiores crescem muito rápido. O ser humano é entre todas as criaturas a que cresce mais lentamente, e a partir daí mostram diretamente os expertos que ele é a mais nobre das criaturas. E nós falamos assim também da formação escolar. Aquele que está destinado apenas a servir numa posição mais humilde, frequentará a escola por pouco tempo, mas o que se destina a alguma coisa mais alta tem de frequentar a escola por mais tempo,
Portanto, a duração do tempo escolar está em proporção direta com a importância daquilo em que a gente há de se tornar. Ora, se a escola dos sofrimentos dura por toda a vida, então isto prova justamente, na verdade, que esta escola formará para o que há de mais alto, sim, que ela é a única que forma para a eternidade, pois nenhuma outra escolaridade dura tão longamente. Certamente, se uma sabedoria temporal achasse que a gente deveria frequentar a escola dela por toda a vida, aí o aprendiz com razão ficaria impaciente e diria: quando é então que eu vou aproveitar daquilo que eu aprendi nesta escola? Somente a eternidade é capaz de justificar para si mesma e para o aprendiz que faça de toda a sua vida um período escolar. Mas se a eternidade há de manter uma escola, então esta também tem de se tornar a escola mais distinta de todas, mas a mais nobre é justamente aquela que dura mais longamente. Se então, de resto, um mestre diz ao seu jovem aprendiz que antes do tempo acha o período escolar demasiado longo, não precisas te impacientar, tens ainda pela frente uma vida longa para ti. Do mesmo modo, diz a eternidade com mais razão e com mais confiabilidade ao sofredor. Não precisas te impacientar, ainda há bastante tempo. Há uma eternidade, de fato. E quando a eternidade fala, não se acha mentira em sua boca, como na fala do mestre bem-intencionado, pois como pode um mestre garantir um tempo longo que deveria restar para o aprendiz? Porém, a eternidade certamente esta há de saber que há, e quando há, então há tempo bastante. A mais longa de todas as escolas forma para o que há de mais elevado, a escola que dura tanto quanto o próprio tempo, só pode formar para a eternidade. A escola para a vida mostra seu benefício no tempo, mas a escola para toda a vida dos sofrimentos forma para a eternidade. Ela forma para a eternidade. Isto se reconhece pelo fato de que, enquanto a gente em geral fica mais velho indo à escola, e isto é justamente o que deve acontecer, assim a gente permanece jovem na escola da eternidade. E isto é justamente o que deve acontecer. A vida eterna é rejuvenescimento. A vida eterna é rejuvenescimento. Então não deveria haver bastante tempo para o aprendiz para tirar proveito e alegria do que ele aprendeu? Pois o que é que produz impaciência em relação ao tempo demasiado longo da frequência escolar, se não isto, que a gente a cada ano se torna mais velho e por isso, com razão, teme que o tempo de escola venha a ser longo demais. Mas quando a gente se torna mais jovem a cada ano, pode haver algum pensamento mais tranquilizador? Ele é, afinal, poderoso o bastante para fazer do mais longo dos períodos escolares o mais curto de todos. Pois, se o mais curto dos períodos escolares durasse apenas um ano, mesmo assim o aprendiz teria se tornado um ano mais velho. Mas quando o mais longo de todos os períodos escolares tiver durado 70 anos, e o aprendiz se tiver tornado a cada ano mais jovem, aí este período escolar evidentemente é ainda mais curto do que o mais curto de todos. É, por certo, um pensamento especialmente belo, abençoado, edificante, que a eternidade seja um rejuvenescimento. Contudo, não quero analisá-lo mais adiante, pois ele é em meus pensamentos tão belo que é quase perigoso e muito facilmente pode se tornar um engano, à medida que ele, justamente quando se mostra em toda a sua beleza para um ser humano, ao invés de lhe opor em movimento seu esforço, enfeitiça sua imaginação, como se o rejuvenescimento acontecesse por um toque de mágica, como se o rejuvenescimento não precisasse, num outro sentido, de um longo tempo. Na verdade, um homem tem de ter aprendido muito mesmo, e muito fundamentalmente na escola dos sofrimentos, antes que ele se atreva a lidar para sua edificação com um pensamento tão elevado. Se de resto vale que a gente precisa engatinhar antes de poder caminhar, então vale aqui que a gente precisa caminhar antes de começar a voar. E este pensamento tem certamente o alto voo da eternidade.
Por isso eu escolho sempre de preferência falar sobre o que é mais humilde, sobre o caminhar mais lento e dificultoso do iniciante, pois este discurso não consegue enganar ninguém. E por outro lado, aquele que já foi tão longe que para a verdadeira edificação e progresso se reconforta com a ideia do rejuvenescimento. Este não precisa do discurso de um outro homem, e menos ainda do meu. Pelo contrário, eu é que tenho necessidade de aprender dele. Mas se agora nem quero falar a respeito disto, quero, contudo, para concluir, a fim de cumprir integralmente a tarefa deste discurso, o alegrativo que a escola dos sofrimentos forme para a eternidade. Recordar aquilo que um dos mais antigos padres da Igreja, um dos padres apostólicos, o pastor de Hermas, já apresentou tão belamente. Ele narra na parte de seu escrito que se intitula As Visões, de que modo Deus o agraciou com 3 visões. Essas tinham afora seu importante conteúdo também a peculiaridade de que aquela que lhe mostrava e explicava era, na primeira vez, uma mulher muito idosa, na segunda vez, mais jovem e mais alegre de se ver, mas tinha ainda o cabelo e a pele enrugada de uma mulher idosa. Mas na terceira vez ela era jovem, alegre, contudo, séria como é a juventude da eternidade. Ele mesmo explicou então mais detalhadamente este aspecto, mas acrescentou também, entre outras coisas, aqueles que sinceramente fizeram penitência hão de se tornar mais jovens. Assim também ele se retraiu ante o poderoso pensamento, para que ele não se tornasse uma fantasmagoria de altos voos, de modo que o aprendiz não somente não se torna mais jovem, como até fica pior do que ficar velho. Fica enganado. E assim se abstém deste pensamento, pois é só a escola dos sofrimentos que forma para a eternidade. Se há de conceder algo a este homem, então isto tem de vir ao encontro dele na escola dos sofrimentos. Talvez por isso o alegrativo fica, afinal, o mesmo, e ele fica finalmente como ele aqui fica a última coisa, que nenhuma escola dura tão longamente como a escola dos sofrimentos, e que por isso nenhuma, a não ser ela, forma para a eternidade, e que na escola da eternidade pode ocorrer assim, que o aprendiz se rejuvenesça. Nenhum conhecimento, nenhum saber, não, nada a não ser sofrimento, quando a gente aprende a obediência daquela que forma para a eternidade, tão verdadeiramente como aquele que era e é a verdade. Aquele que tudo sabia aprendeu uma só coisa, mas nenhuma outra coisa aprendeu a obediência das coisas que sofreu. Se fosse possível ao homem aprender a obediência para com Deus sem ser pelo sofrimento, então Cristo, enquanto homem, não teria precisado aprender dos sofrimentos. Obediência humana era aquilo que ele aprendeu pelos sofrimentos, pois sua concordância eterna da vontade com a do Pai não era afinal obediência. A obediência faz parte de seu rebaixamento, como está escrito, ele se rebaixou a si mesmo e se tornou obediente. Mas este seu rebaixamento consiste afinal em se tornar homem. Também vale para o homem em relação a Deus que a obediência só pode ser aprendida dos sofrimentos. Se isto vale para um homem puro, quanto mais, muito mais vale para o pecador. Só sofrimento forma para a eternidade, pois a eternidade está na fé, mas a fé está na obediência, mas a obediência está no sofrimento. Não existe a obediência fora do sofrimento. A fé não existe fora da obediência, a eternidade não existe fora da fé. No sofrimento, a obediência é a obediência. Na obediência, a fé é a fé. Na fé, a eternidade é a eternidade. Não existe a obediência fora do sofrimento. A fé não existe fora da obediência. A eternidade não existe fora da fé. No sofrimento, a obediência é a obediência. Na obediência, a fé é a fé. Na fé, a eternidade é a eternidade. Liedersen, Lidigeden, Treuen, Vigelen. Aqui terminamos a leitura dessa terceira parte do
Evangelho de Sofrimentos. Ainda faltam alguns capítulos para terminar esses discursos edificantes. Então, até a próxima.